Boa tarde. Boa tarde, Oi. Cida. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Oi, boa tarde, você tá bom? Sua mãozinha tá levantada aí. Hum, Aí conversando. Cada propriedade disso.
Boa tarde a todos. Nós vamos aguardar uns 10 minutinhos, como é de costume, e estamos esperando o doutor Luciano entrar para conduzir por parte da SES e por parte do COSEMI será a Lidiane, a nossa vice-presidente. Ok, no aguardo aqui. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Tá vendo? Cida, nós podemos começar ou vai entrar mais alguém pelo COSEMS? É você, Lidiane, que vai conduzir pelo COSEMS? Isso, doutor, pelo COSEMS aqui. Luciano, Tarde. Oi, boa tarde. Eu acho que nós temos boa só tarde. que ler os nomes, né, para ficar gravado, das pessoas que vão compor a mesa por parte do COSEMS e por parte do Estado, para ficar na gravação. Ia falar que se a gente já ia fazer a chamada agora, né? Ou ia esperar mais um tempinho, ou se a gente já pode chamar as pessoas. Sim. Acho que a gente pode dar uns 10 minutinhos, né, Lid? E aí já pode ir lendo a pauta, dá uns 10 minutos aí ler para não ficar, para constar que todos Boa estão tarde. presentes nas leituras das pautas, né, Luciano? Sim. Vamos, eu acho que a gente pode, são 14h11, a gente pode 14h15, Cida, pode ser? Fazer a chamada e já começar, pode ser? Pode ser, Lidiane? Sim. Combinado, doutor. 14h15 a gente já vai com a chamada. Tá bom, então, obrigado. É só o meu áudio que está dando eco? Ou vocês estão ouvindo eco também? Não, só Tá o seu. só o seu, Só doutora o Cristina. meu? Tá, eu vou sair e entrar de novo, então. Obrigada.
Boa tarde a todos. Pessoal, vamos começar? Boa tarde, doutor Sérgio. Boa tarde, tudo bem aí? Tudo bem, graças a Deus. Pelo COSEMS aqui na chamada nossa tá tudo certo, tá? Se a gente quiser começar. Sim, vamos começar, já estamos atrasados, né? Boa tarde a todos. Boa tarde. Então, pessoal, aqui, boa tarde a todos. Aqui pelo COSEMS estou eu, vice-presidente, o secretário municipal da capital, doutor Luiz Gaspar, a secretária Sueli, de Damolândia, o Dijan, de Mineiros, e a Sandra, de Trindade. Bom, eu não estou com a lista aqui, mas já vi a Cristina, o Luciano, eu, Amanda, Anda, Lorena, Érica, Wagner. já deu, né? já deu sim, doutor. Já deu paridade. São 5.
Eu acho que para constar em ata, se a Alice estiver participando com a gente, ela deve ter a relação da paridade da SES, que aí constam os nomes exatamente. Vamos lá, quem vai conduzir? Posso falar, doutor Sérgio? Deve? Então, aqui na lista eu tenho o doutor Luciano, doutora Amanda, doutora Érica, doutor Wagner e o doutor Sérgio. É muito doutor, né, gente? Vamos montar um açougue. Obrigada. Do COSEMES também, mas a Lidiane já disse, né? Já, Alice, você quer que eu repito? Ok. Acho que a gente pode. Eu Começamos, não estava Luciano. ouvindo aqui. Estou te chamando aqui. Ah, tá. Obrigado. Não, tá. Eu não estava ouvindo, engraçado, né? Eu não sei por que não estava saindo som para mim, doutor Sérgio. O senhor já. Vamos lá. Já abriram? Já, pessoal? Desculpa. Não, estamos aqui. Começando agora. Já. Uma lista, vamos. Lide, só pede para fazer uma substituição, porque o Djan não conseguiu entrar ainda, pelo menos não estou vendo ele aqui no link, pelo Carlos de Itaberaí. Carlos Galvão, nosso vice-presidente também. Certinho, obrigada, Cida. Ok. Ok. Os da SES já foram mencionados? Já? Já. Já sim, doutor. Ok, então. Perfeito, então. O senhor quer conduzir as pautas, doutor Sérgio? Não. Eu mandei aí para o senhor. Pode mandar tocar? bala aí. Pode mandar bala. Tá bom, então. Então, boa tarde a todos, novamente. Primeira reunião extraordinária da Comissão Intergestores Bipartite, né, do ano de 2025. Então, tivemos a convocação. Já vamos passando já para as pautas, né? Uma apresentação e discussão não temos. Vamos diretamente para a discussão e pactuação. Item 2.1, aprovação do Plano de Ação Estadual de Enfrentamento à Síndrome Respiratória Aguda Grave. E aí, para introduzir o assunto, o que ocorre? Foi publicado no dia 11 de junho de 2025 a portaria 7.211, em que estabelece um aumento de valores de diárias de UTI e de leitos de estabilização destinado para o atendimento da síndrome respiratória aguda grave, passando o leito de UTI de R$ 600 para R$ 2.000 a diária, só que na portaria ele condiciona alguns critérios, né? O primeiro deles são os estados ou municípios decretarem situação, ou Distrito Federal, né? Ou decretarem situação de emergência para síndrome respiratória aguda grave. Em análise pela vigilância em saúde, individualmente, alguns municípios não teriam critérios para a decretação de emergência, mas no conjunto das informações, né, do Estado e dos dados do Estado, o Estado teria condições de decretar situação de emergência. Então, nós tivemos aí, por exemplo, no ano de 2024, em torno de 7.000 casos. Este ano, nós já estamos aí em torno de 6.000 casos, pode ser que tenha atualizado da semana passada para cá. Então, nós temos critérios epidemiológicos, né, para decretar a situação de emergência pelo Estado, e nós temos os critérios assistenciais que está vinculado à ocupação dos leitos, né? Via de regra, os nossos leitos ficam aí com taxa de ocupação acima de 90%, então esse é um dos critérios, e aí, por este motivo, o Estado de Goiás irá decretar situação de emergência aqui pela Secretaria de Estado. O decreto deve estar sendo publicado aí entre hoje e amanhã, e um outro critério seria a elaboração de um plano de ação estadual para o enfrentamento da doença, né? Então, nós elaboramos um plano de ação estadual. Existia a opção dos municípios fazerem os seus planos individualmente ou nós apresentarmos o plano de ação estadual. E aí, em conversa com a Patrícia,
né, e o doutor Sérgio, que na semana, né, isso foi na semana passada, estava como secretário, acordamos de montar um único plano em que, neste plano, seriam inseridos as unidades estaduais e as unidades municipais para aqueles municípios que se manifestassem oficialmente com o interesse de fazer a conversão ou a criação de novos leitos para o atendimento de síndrome respiratória aguda grave. Então, nós enviamos um ofício para os 246 municípios. Luciano, Oi, Cida. desculpa te atrapalhar, mas o seu slide não está passando. Você ainda está na primeira página ainda ou você passou alguma coisa? Eu estou na primeira página porque eu estou só introduzindo o assunto, tá? Tá bom. Ele está introduzindo, Cida, nem Tá começou bom. a apresentação. Tá bom, Isso, era só porque para a tirar a Amanda vai dúvida. Eu falei, gente, especificar travou aqui. aqui para mim. Não, eu só estou contextualizando aqui a situação, né? Obrigado, Cida, pela preocupação. E então, nós inserimos os municípios que se manifestaram neste plano de ação estadual, que é para que a gente pudesse trazer para essa CIB extraordinária para pactuar e enviar para o Ministério da Saúde. Caso tenha algum outro município ou que não se manifestou, ou que ainda vai ou converter para esses novos, converter os leitos de UTI habilitados para leitos de UTI SRAG, ou que irão criar novos leitos, tem a possibilidade de alteração do plano estadual, né? Então, os critérios da portaria são estabelecer o decreto de emergência, isso a gente está fazendo, apresentar o plano, encaminhar o plano de ação estadual e pactuar em CIB. Então, nós estamos cumprindo esses 3 critérios, né, que a portaria trouxe, para fazer um encaminhamento para o Ministério, para que essas unidades selecionadas, no momento que eles fizerem o faturamento desses leitos de UTI para SRAG, eles receberem, tanto o município quanto o Estado, receberem os valores diferenciados de acordo com o critério da portaria. Então, essa é a pauta. E aí, Amanda, você pode... Eu acho que eu até falei muita coisa da apresentação, que aí você pode passar ela mais rápido e ir para o que interessa, que são realmente as unidades que serão pactuadas, né? Combinado. Obrigada, doutor Luciano. Como eu fui apresentada, né, eu sou a Amanda, superintendente de Políticas de Atenção Integral à Saúde. Nós organizamos aqui esse plano de ação estadual para, né, atendimento dos adultos com síndrome respiratória aguda grave nos estabelecimentos hospitalares, né? Tendo em vista que foi uma solicitação da portaria do Ministério da Saúde, que foi publicada recentemente, colocando um incentivo financeiro, né, de diárias de leitos, tanto de UTI quanto leitos respiratórios, né, enfermarias respiratórias. E aí a gente fez, né, a gente organizou o plano, né, colocando os objetivos, que foi estabelecer diretrizes e ações para controle, prevenção e manejo das SRAGs, garantindo pronta resposta das instituições, né, frente aos surtos ou casos suspeitos, a abrangência para todas as unidades assistenciais, um pouco da definição, né, o que é SRAG? É a doença respiratória aguda, com febre, tosse, dificuldade respiratória, podendo evoluir para uma insuficiência respiratória grave, exigindo atendimento emergencial. Aqui um pouco do que o doutor Luciano já colocou, né? A gente tem o nosso painel de SRAG, que ele é alimentado em tempo real. Então, até as 24 semanas foram 6.002 casos, mas agora a gente já está com mais de 6.500 casos notificados, com registro de 349 óbitos associados, né? Então, representa um aumento de 51,21% do número de casos em relação ao mesmo período do ano passado. Aqui tem até o mapa do estado de Goiás, com a taxa de incidência por município de residência. A gente tem 51 municípios, né? Com de 74 a 146 incidências de casos de SRAG. Temos alguns municípios mais críticos, né? Outros menos críticos, mas o estado de Goiás em si já representa algo que precisa ser realmente ter uma atenção especial, né? Com relação à atenção à saúde, todos os níveis de atenção, eles devem estar envolvidos nas estratégias para enfrentamento dessa síndrome respiratória aguda grave, devem atuar de forma sistematizada,
executando ações e procedimentos, né, tanto definidos no plano, para apoiar em caráter complementar os demais órgãos envolvidos na rede de atenção à saúde. A rede de atenção ela é composta pela atenção primária à saúde, que é a porta de entrada da rede, né, unidade básica de saúde, pela atenção ambulatorial e serviços de urgência, como as unidades de pronto atendimento e os pronto-socorros dos hospitais, né, os hospitais de pequeno porte, inclusive. E na atenção hospitalar especializada, nós temos hospitais estaduais e regionais, além de hospitais municipais também que possuem um suporte maior com leitos clínicos e de terapia intensiva para manejo de casos mais graves de SRAG. Aqui a gente fez um fluxograma simples, né, colocando, identificando desde a APS, né, os sintomas gripais e com sintomas leves, né, qual que seria a situação. Normalmente a gente tem que fazer o teste de COVID para você tirar, né, o COVID da SRAG e identificar exatamente qual que é qual que é a etiologia, né, da doença, e sintomas moderados ou graves, é indicado a classificação de risco e encaminhamento para a unidade de referência. Como o doutor Luciano já falou, né, nós enviamos o ofício para todos os municípios, aqueles que se identificaram como possíveis, né, de organizar-se como leitos dedicados para atendimento desses pacientes, tanto relacionados a leitos de UTI como de suporte ventilatório, foram incluídos aqui. Nós fizemos o cálculo de diárias de UTI, de diárias dos leitos de suporte ventilatório e o valor para cada município ou unidade de saúde, né, em que foi organizado esse leito dedicado. Então, no final, né, nós calculamos um valor de 10.350.000 a mais, lembrando que, né, nós vamos solicitar a entrada, né, nessa portaria e depois também haverá prestação de contas. Existem alguns critérios que a própria portaria exige, que são a organização de um painel de monitoramento desses leitos dedicados à SRAG, de forma transparente, para que eles consigam ver a ocupação dos leitos e se realmente esses leitos estão ocupados com pacientes de síndromes respiratórias. Então, todos os municípios que encaminharam, né, suas unidades hospitalares para entrarem nessa portaria, devem também prestar atenção quanto à prestação de contas desse recurso, para que a gente não tenha problemas futuros. E é isso, foi uma apresentação bem breve mesmo, para que a gente possa entender um pouco sobre essa nova portaria e quais que são os critérios que nós... E o plano de ação, né? Apresentar o plano de ação e os critérios de inserção da portaria. Carlos Galvão levantou a mão, pode falar, Carlos. É uma coisa de interesse pessoal mesmo. Itaberaí manifestou interesse, mas não apareceu. Aí eu queria saber como que eu faço. Carlos, a gente recebeu vários ofícios, aqueles que a gente recebeu até a montagem da apresentação, nós incluímos. Eu acredito que nós possamos incluir ainda, né? Isso como a gente não encaminhou, a gente pode incluir na pactuação, contará a planilha oficial, né? Com todos os hospitais que realmente encaminharam. Não é isso, doutor Luciano? Isso mesmo, Amanda. Quem mandou... assim, quem mandou depois, eu não vejo problema da gente inserir. Porque aí a gente insere na resolução CIB, né? Tem mais algum município que enviou o ofício mais recente e não foi inserido na planilha? Vou fazer uma Acredito revisão que não, né? da planilha, tá, doutor Luciano? Me aconselha aí qual meio manifestar novamente aí para vocês poderem... Podia fazer uma revisão. Você enviou o ofício para onde, Carlos? Não, só preenchi um formulário e manifestei também com a regional. Ofício eu não enviei. Pois é, porque a gente mandou um ofício pedindo a manifestação de todo mundo, né, por escrito, porque a gente tem que ter o ofício do município se comprometendo, né, e falando que ele vai fazer a conversão, né, até porque a decisão é do município, né, assim, é de quem tem o que nessa unidade se vai fazer a conversão ou a criação de novos leitos.
Então, a gente precisava do ofício com a assinatura para a gente poder inserir na resolução, CIB. Doutor Luciano, era bom então fazer uma revisão, né, antes da emissão, pedir uma revisão dos 246 antes da emissão da resolução CIB, para ver se todos que solicitaram, manifestaram, estão mesmo na planilha. Pode falar, Cida. Luciano, considerando, né, como foi feito tudo muito rápido, eu acho que nós temos que identificar quem tem esses leitos e que não se manifestarem e entrar em contato com eles, porque nós estamos recebendo informação aqui que tem município que não tinha conhecimento. A informação ficou vaga, entendeu? Então, acho que convém identificarmos quem é elegível e não está na planilha, entrar em contato. Ok, você tem interesse, tem como separar esses leitos, como a Amanda explicou, eles têm que são leitos dedicados, né, Amanda, a palavra, e incluir na planilha e fazer a resolução já com todos. Agora a gente precisa estabelecer o tempo disso, Cida, porque o ofício Sim. foi enviado para os 246 municípios. Isso a gente sabe que foi. Agora que não recebemos resposta dos 246. Pois mas na realidade, eu acho que isso tem que ter sido uma ação direcionada, porque não são todos 246 que são elegíveis. Pois é, mas essa foi a opinião da Patrícia de mandar para os 246, porque a minha sugestão inicialmente foi enviar para os municípios que têm UTIs já habilitadas. Sim. E aí, como tem leito de, por exemplo, que tem alguns municípios que têm ou não, ou até que não são habilitados, a Patrícia sugeriu o envio para os 246. E aí foi dessa forma que nós fizemos e demos um prazo para manifestação, né? Vocês enviaram por e-mail ou via regional? As duas formas, e-mail e via regional. E aí regional falou com todos eles, cada regional falou com os seus. Entendeu? Então, assim, a gente precisa estabelecer, assim, podemos ver um novo contato, mas estabelecer um prazo, porque tem municípios e unidades estaduais que a gente já poderia estar faturando. Tem alguém com áudio aberto, pessoal? Tem alguém com áudio aberto, se puder fechar. E aí, sim, que tem a possibilidade de faturar já com novo valor e não está faturando porque não tem a resolução, né? Então, eu acho que a gente, de repente, dá um prazo aí até amanhã para ter essa informação atualizada. Aqueles que não se manifestarem, a gente manda dessa forma e atualiza o plano depois. Nós podemos mandar até sexta, Luciano, a resolução e o plano? É isso que eu ia perguntar, qual é o prazo da emissão da resolução, doutor? Olha, o prazo, na verdade, a portaria não estabelece. Ela não estabelece o prazo para o envio. Agora, quem enviar primeiro vai conseguir faturar primeiro. Entendeu? Tem um limite financeiro, né? Tem um limite financeiro do Ministério da Saúde. Então, Exato. após o encaminhamento, quem encaminha primeiro consegue garantir o recurso inteiro. Quem demora para encaminhar vai ter que ficar com o que sobrar, né? Intensificar E aí, de hoje assim, essa tarefa em quem não respondeu mesmo. Não sei dos 246 quem manifestou e fazer uma força-tarefa em conjunto do restante só para checar mesmo, né? porque, na verdade, assim, a questão, o que pega aí, não são nem os leitos de UTI, porque o leito de UTI fica mais fácil para a gente entrar em contato com quem tem, são os leitos de suporte ventilatório. Que aí, se a unidade, sei lá, ela tem um hospital de pequeno porte, não tem UTI, mas ela tem 2 leitos de estabilização, ela entra no critério, ela pode colocar, né? E nós mandamos, foi na sexta, já tem uns 10 dias, foi na sexta-feira da semana retrasada, não da semana passada. Então, assim, a gente pode, assim, estabelecer um acordo aqui, né, até a sexta-feira, pactua hoje,
né? Deixamos pactuado, condicionado à atualização da planilha. Mas, assim, eu acho a sexta-feira muito, viu, gente? Amanhã, hoje é quarta, né? Hoje é quarta, né? Seria quinta e sexta, né? A gente estabelecer... Sexta de manhã. Até sexta-feira, a gente enviar as informações. Então, seria enviar, responder até amanhã, no final do dia. Podemos, então, doutor, deixar... Porque, assim, ó, deixa eu deixar uma experiência minha. Eu recebi via regional a informação no meio do congresso. Então, assim, tinha muita gente que estava envolvida lá, muitos secretários, 4, 5 dias. Então, deixando mais esses 2 dias para revisar, fazer esse contato e emitir, eu acho que é mais interessante mesmo. E aí já deixa pactuado, como você disse, para não precisar perder a oportunidade, mas fazer a revisão realmente dos municípios que não manifestaram. Focar nos que não manifestaram, né? Cida, pode falar. Eu acho, Luciano, que tem que aproveitar e fazer uma força-tarefa via regional, né? Porque a regional está mais próximo dos municípios, identificar na planilha e entrar em contato e falar, municípios que possuem leito de ventilação, né? E leitos de UTI que não se manifestaram, se manifestem até amanhã para o e-mail tal, e mandar o e-mail. Porque a grande parte dos secretários estavam no Congresso. Eu recebi a comunicação e assinei o documento no Congresso. Eu estava lá, eu mesmo fui uma. Eu acho que a gente pode também, então, estabelecer assim, um prazo, sexta-feira até às 10, que é para a gente não passar isso para segunda, para a gente enviar até a sexta-feira à tarde. Então, a gente estabelece o prazo até sexta-feira às 10. Quem responder até a sexta-feira às 10 horas, inclui na planilha. Quem não responder, fica... A gente já faz a atualização do plano, né? E aí até a gente pode ver se, para atualizações do plano, a gente pode fazer a de referendo, só atualizar a lista dos municípios que entrarão na planilha, porque aí um não fica esperando o outro e a gente já encaminha para o Ministério até sexta-feira à tarde. O que vocês acham? Dá até sexta-feira às 10 da manhã, fazemos uma força-tarefa, né, de ligar para todos os municípios que ainda não se manifestaram, para eles mandarem a informação até sexta-feira às 10, e aí fica aí, né, hoje, amanhã e sexta como prazo. Até às 10 até meio-dia aí a gente fecha a planilha e envia para o Ministério à tarde. Emite a resolução e envia para o Ministério sexta-feira à tarde. Pode ser assim? Cida, você está com a mão levantada? Para onde tem de ser direcionado esse ofício, e o que tem que constar no ofício? Eu tenho X leitos de ventilação e vou ofertar 2 dedicados para o SRAG, eu tenho 5 leitos de UTI, vou deixar 3 dedicados para o SRAG, tem que falar aqui para eles que entendam como responder o ofício, Luciano. Mas no ofício está especificando isso. Ela coloca os termos da portaria, quais são os critérios, o que ela tem que definir e qual o e-mail que ela precisa responder. No ofício já fala isso. O ofício que vocês mandaram tem essas orientações? Tem. Então, a orientação é que todos os secretários verifiquem nas suas caixas de e-mail, resgate esse e-mail e responda esse e-mail, caso sejam elegíveis. É isso? Isso. Então, tá. Palmeiras de Goiás não recebeu o ofício. E eu creio que pela mudança de gestão, nós tivemos que mudar nosso e-mail, né? Provavelmente não foi atualizado. É por isso que vai ter a regional. Com a regional. Tá. Vamos fazer isso, uma força-tarefa. E eu concordo que a gente não pode passar de sexta. Então, vamos fazer uma força-tarefa aí hoje, o resto do dia, amanhã, e pactuar até 10 horas da manhã mesmo, para a gente finalizar até sexta-tarde. Perfeito. Aí vamos estabelecer esse horário
a gente deixa pactuado e aí na sexta-feira à tarde a gente encaminha para o Ministério. Encaminha o ofício. Entendeu? E aí a gente encaminha a cópia do ofício também para o COSEMES, tá? Silvia, Isso. não sei se você já tinha lido, Amanda. Vamos intensificar aqui também através do apoio à comunicação. Tá bom, tá bom. Perfeito, então. Então, o item 2.1 pela SES pactuado, né? Pelo COSEMES pactuado também. Ok, obrigado. Então, vamos para o... Item 2.2, pactuação do incremento federal do recurso de cirurgias eletivas. Lorena, da regulação. Boa tarde a todos. Obrigado, viu, Vou colocar. Amanda? Não agradecer, viu? Obrigado. Obrigada. Só colocando em modo de apresentação aqui. Bom, pessoal, boa tarde a todos e a todas. Aqui nós vamos tratar, né, sobre o componente cirúrgico do PEMAI, né, que agora tem especialistas, referente às execuções, né, das cirurgias eletivas. Nós já executamos, né, a execução da SES, nós já executamos 7.891.000 em cirurgias, 82% de todo o recurso que foi pactuado, isso pela SES. Executamos também para 181 municípios dos 192 municípios pactuados e estamos fazendo um controle rígido mesmo dessas execuções conforme as pactuações e qualificação do fila única. E aqui nós trazemos o levantamento que foi feito de janeiro a abril das execuções das cirurgias eletivas. Então, de janeiro a abril, nós fizemos 65% de todo o estado, de tudo aquilo que foi pactuado, ou seja, do recurso que foi enviado pelo Ministério da Saúde, que dá um total de 41 milhões. Então, fazendo ainda a estimativa do que foi executado de janeiro a abril, nós estimamos, e isso nós vamos verificar agora na próxima produção, no faturamento, que nós já utilizamos, né, todo o recurso, já fizemos aí toda essa execução daquilo que foi enviado de recurso pelo Ministério da Saúde. Tem 2 municípios, né, que extrapolaram aquilo que havia sido pactuado, é o município de Aparecida de Goiânia e Mineiros. E nós tivemos também alguns executantes que estão com a produção zerada, né, que aqui é o caso desses municípios que nós estamos apresentando aqui, a Creúna, Águas Lindas, Alexânia, Caçu e os demais. Aqui tem o link dessa planilha consolidada com as execuções, e mediante todo esse cenário, tem alguns municípios, deixa eu retornar a planilha aqui, que ainda não tiveram uma execução considerável e importante, né? Como é o caso aqui do município de Goiânia. De janeiro a abril tinha feito 7% da sua execução. Goiânia encaminhou um ofício para o Estado, solicitando a revisão do incremento federal dos procedimentos que estão na lista dos procedimentos da portaria do Ministério da Saúde. São 1.260 procedimentos. Mediante essa solicitação do município de Goiânia, nós, Secretaria de Estado da Saúde, Regulação e o COSEMES, fizemos a revisão desses procedimentos, organizando o percentual de incremento que o Ministério delimita ali de 0 a 300% de alguns procedimentos, e nós fizemos essa revisão. Deixa eu só abrir aqui a planilha. E nessa revisão que nós fizemos, nós conseguimos, viu, Luísa, atender muitos procedimentos que foram solicitados. No entanto, tiveram alguns procedimentos que o município de Goiânia nos solicitou, mas que na portaria do Ministério da Saúde não tem possibilidade de colocar incremento. Então, esses procedimentos são alguns, a gente não colocou, mas os demais que têm a possibilidade de ter o incremento, nós colocamos conforme a demanda que foi apresentada pelo município. Aí aqui são todos esses procedimentos que estão em destaque aqui na planilha, que nós fizemos a organização e a distribuição do incremento, né, do valor federal de 0 a 300%, fizemos da vascular, da urologia, da cardiologia, que foram os que foram solicitados, tanto pelo município de Goiânia, como também fizemos a revisão de alguns procedimentos que nós entendemos que foi necessário também. A apresentação aqui. Aí aqui tem o link, né, dessa planilha com
os valores que foram atualizados desse incremento percentual de 0 a 300%, reforçando que nós fizemos a atualização dos procedimentos que era permitido conforme a portaria, que delimita 1.260 procedimentos, tá? Então, alguns estão com percentual zerado e outros está de 0 a 300%, a gente conseguiu fazer essa organização. Luciano, a outra pauta, ela está vinculada a essas. A gente já pode colocar? Você quer fazer alguma complementação? Cida? Na verdade, eu acho que a gente tem que pactuar essa, né? Porque são pactuações diferentes. Então, eu acho que a gente tem que pactuar essa e depois passar para outra, embora elas sejam vinculadas. Ela não é só apresentação, né? Porque essa daqui é especificamente a pactuação do incremento em alguns procedimentos de acordo com a solicitação de Goiânia, né? Que até então não haviam conseguido prestadores para execução dessas cirurgias, porém, com a negociação que foi acontecendo ao longo dos meses, eles conseguiram de que, se eles utilizarem este valor com o incremento, né, o valor destinado para cirurgias eletivas, eles conseguem prestadores para executar. Então, como a gente tem, né, demanda, né, apresentada pelo município, temos prestadores e a possibilidade de usar o recurso federal para o pagamento desse incremento, né, que é o que já é permitido, então, nessa pauta, a gente está alterando somente o percentual de incremento nesse rol de procedimentos que foi apresentados, né? Então, eu acho que essa é uma pactuação e a outra é outra pactuação. Então, por isso que eu acho que serão emitidas resoluções diferentes. Por isso que tem que pactuar uma e depois a outra. Cida, pode falar. Lorena, nós vamos revogar a resolução anterior ou vamos fazer uma resolução nova só com esses códigos, incluindo esses códigos com incremento? Porque tem que observar isso. Se vai revogar a resolução anterior e fazer uma nova com todos juntos, ou fazer uma resolução incluindo novos códigos? Como são os mesmos códigos, Cida, e já estavam com um percentual na portaria, eu sugiro que a gente revogue a portaria e liste todos os códigos de procedimento. Ok, porque isso tem que ficar claro, porque vai revogar a resolução anterior, publicar uma resolução nova, incluindo incluindo o incremento para esses novos códigos, porque eles estavam lá com 0. Isso, que não foi incluído o procedimento, foi incluído incremento para os procedimentos que já estavam zerados, que a gente não tinha atribuído. Ok. É isso, Luciano, da nossa parte. Ok, então, pela SES pactuado. Pelo COSEMS pactuado. Ok, obrigado, Lorena. E aí vamos para a próxima, que é a pactuação da solicitação ao Ministério da Saúde do recurso complementar dos limites financeiros do PEMAI, componente cirúrgico. Como a Lorena apresentou na planilha anterior, alguns municípios executaram mais do que o que estava pactuado e destinado para ele como executante, e outros municípios executaram menos do que o que estava pactuado, e o recurso do Estado está sendo totalmente consumido. Ela apresentou aí os dados até abril, mas possivelmente no faturamento de maio, os 41 milhões destinados para o Estado de Goiás já vai ter sido totalmente consumido, e alguns municípios executantes ainda não executaram com o recurso que foi destinado para ele mesmo, e o Estado não tem mais recurso alocado. Então, nós estávamos no Congresso e tivemos uma conversa com o Ministério, né? Eu, Patrícia, Cida, né? Tinha mais algumas pessoas, Lorena também, com o Carlos Amilcar, onde ele colocou da possibilidade do Estado pactuar uma nova solicitação a partir dessas informações do uso do recurso destinado para o Estado, né? Então, existe um percentual do recurso, salvo engano,
90%, a partir de 90% do estado que tiver executado, ele pode fazer a solicitação de mais 50% do valor que havia sido destinado originalmente. Então, nós solicitaríamos 20 milhões e alguma coisa para o Ministério da Saúde e continuaríamos liberando os sequenciais para que os municípios, tanto esses que já atingiram o teto, como os que não executaram o seu percentual, continuassem a execução das cirurgias eletivas, que o Ministério iria aportar este recurso a cada vez que a gente atingir esse limite do 90% da execução. Então, agora, nós atingimos, né, possivelmente no faturamento de maio, então a gente já faz esse pedido para o Ministério, ele aporta 20 milhões e a cada vez que a gente for gastando esse recurso, a gente vai pedindo esses 50% e, para isso, precisa ter uma pactuação em CIB para a solicitação desse recurso adicional ao Ministério. Então, essa é a pauta. Se você quiser colocar mais algum detalhe, Lorena. O áudio está fechado. Está fechado o áudio. É isso, Luciano, nós já fizemos o ofício, inclusive o Ministério da Saúde já emitiu uma portaria concedendo esse 50% do recurso que já havia encaminhado a alguns estados, que já havia extrapolado até o mês de março, como o estado de Goiás ainda não extrapolou, né, considerando o faturamento de abril, eles não encaminharam esse recurso complementar de 50%. Então, por esse motivo, nós precisamos fazer essa solicitação por meio de ofício e pactuado em CIB para que eles possam destinar esse recurso de 50% dos 41 milhões, que dá 20 milhões alguma coisa, como o Luciano disse. Então, o ofício já está pronto, né? A gente só precisa pactuar aqui na CIB para poder solicitar esse recurso ao Ministério da Saúde. Cida, levantou a mão? Cida, levantei. pode falar. Luciana, era só para compartilhar com todos, né, que no Congresso lá em Belo Horizonte foi feita uma reunião, o COSEM estava presente junto com a SES, né, onde foi conversado com o secretário da Atenção Especializada sobre essa possibilidade de solicitação, né, de aporte de recurso extra para os estados que tinham extrapolado ou que estavam já, né, em vias de extrapolar, que é o nosso caso. Que Goiás, nós temos só 4 meses no banco de dados, mas considerando a média de produção mensal, que é de 7 milhões, em 6 meses a gente, que seria segunda-feira, né, será segunda-feira, nós já extrapolaremos os 41 milhões nossos. Então, considerando essa média de produção, nós já podemos solicitar o repasse de mais 50% do valor do estado de Goiás. Isso, exatamente. Eu tinha feito essa introdução, Cida, acho que você estava no telefone. Quando eu fiz, eu tinha contextualizado a situação, mas foi bom porque complementou. Então, acho assim, como é solicitação nova, acho que a gente não tem, né, e de mais recursos para execução no Estado, acho que não tem muito o que discutir, né, aqui pela SES pactuado. Pelo COSEMS também, discutivelmente pactuado. Recurso muito bom. E agora, oremos para o Ministério realmente alocar esse recurso, né? Cumprir, Vai né, dar doutor? certo. Vamos fazer nossa parte, né, Lidiane? Isso, é isso aí. Falou, ó, pactua em CIB, mandou ofício, e aí vamos fazer nossa parte. Agora a gente vem para o informes, né? Que a Lorena pediu para acrescentar essa pauta, que é o fluxo de agendamento de consultas e exames no CORA. A gente está com a unidade, né, que não foi inaugurada oficialmente ainda, mas começamos a receber os primeiros pacientes, né, tanto ambulatoriais quanto para internações, porque a unidade já estava pronta, com algumas obras adicionais, principalmente na área externa, a serem finalizadas. Então, nós iniciamos os atendimentos e essa é uma agenda que já está disponível para todos os municípios, né, fazerem as solicitações para oncologia pediátrica. Então, nós aproveitamos essa oportunidade, que estão todos os municípios, para fazer essa divulgação. Vai lá, Lorena.
É bem rápido, gente. Pegando o gancho do que o Luciano colocou, no dia que foi feito, né, a recepção ali dos primeiros pacientes, nós fizemos toda uma divulgação prévia em GT, em várias reuniões, até em conjunto com a SPAES, junto ao fluxo, né, de solicitação de consultas para a gente direcionar os pacientes. Conseguimos, na primeira semana, direcionar esses pacientes, no entanto, o que nós estamos percebendo hoje é que esses pacientes não estão chegando no nosso sistema de regulação. Então, a importância de colocar neste fórum aqui é para que haja essa divulgação, né, que o CORA já está fazendo o atendimento a pacientes, né, de 0 a 23 anos, para oncologia pediátrica, então nós precisamos dessas solicitações inseridas no nosso sistema de regulação estadual, no SIGO, né, no módulo GERCOM. E aqui eu estou colocando o fluxo de regulação ambulatorial de exames e consulta, que é um fluxo conhecido por todos os municípios, né, onde o município, a Secretaria de Saúde Municipal ou a Central de Regulação Municipal precisa inserir essa solicitação para o nosso sistema de regulação, onde nós vamos fazer todo o processo de regulação e agendamento dessa consulta para o CORA. E aqui nós colocamos também, para que vocês façam essa solicitação de forma correta, né, sem qualquer tipo de erro na solicitação, qual a especialidade que precisa ser inserida, que é a oncologia pediátrica geral, para paciente com qualquer tumor sólido e ósseo, suspeito ou confirmado até 23 anos, e oncologia pediátrica hematologia, limite de idade até 17 anos, e também oncologia pediátrica neurologia até 17 anos. Essas são as agendas que estão abertas, mas, no entanto, nós não temos nenhuma demanda aqui por parte da regulação. Todos os pacientes que estão entrando, nós estamos agendando, mas a gente precisa mesmo desse reforço, dessa informação junto aos municípios para que essa solicitação chegue para nós, né? Porque o receio é de ter paciente necessitando nos municípios e não estar sendo direcionado até o CORA, porque essa solicitação não está chegando no nosso sistema, no SIGO, né? Nós estamos fazendo um novo documento, um novo ofício, orientando todos os municípios, né, por meio das regionais e dos COSEMs, mas a gente pede aí o apoio de vocês, secretários, para orientar a equipe de regulação a inserir essa solicitação para nós. Acho que é isso, Luciano. Ok, então, Lorena. Obrigado, viu? Só para reafirmar, doutor, pelo GERCOM? Isso, sigo o GERCOM, exato. Lorena, a gente acredita que esse reforço é realmente necessário, porque imaginamos que pode ter paciente aí mesmo perdido. Então, é muito importante a gente fazer essa recuperação desse documento, disparar e fazer um esforço em conjunto, e além disso, falar e falar e falar. No GT próximo, levar essa pauta de novo para GT e para a próxima CIB e ir falando, intensificando. É importante. Eu acredito que estamos ainda com pacientes perdidos. Então, vamos intensificar. É muito importante fazer essa intensificação e disparar esse documento. E o COSEM se compromete aqui também a usar o apoio para chegar até os secretários e os complexos reguladores. Obrigada. Nós já havíamos encaminhado, mas nós estamos atualizando novamente, inclusive com essas informações, né, de qual a subespecialidade, como eu disse, para nenhum paciente ficar perdido. Como tem muitas subespecialidades, por isso nós estamos direcionando para a gente agendar o mais rápido possível esse paciente. Mais didático possível facilita lá na ponta. Obrigada. Okay, a Kênia levantou a mão. Quem levantou? A Kênia. Ah, Oi. Tá. Pode falar. Boa tarde, gente. Estou com a câmera aqui, não está funcionando. Lorena, é só com diagnóstico confirmado ou com suspeita? Quais são os critérios? Não, suspeita ou confirmado. Suspeito também. Ah, tá certo. Obrigada. Tá? E aí essa vai ser uma diferença do CORA, viu, pessoal? Que é importante colocar. Foi importante, Kênia, a sua questão. Porque a gente, às vezes, tem muitas crianças com suspeita, né? Não tem diagnóstico fechado. Então, aí é o seguinte, o que precisa ter, Kênia, é importante sua pergunta, assim, primeiro, porque o CORA é um avanço do que a gente tem hoje em termos de serviço de referência, que só recebem pacientes confirmados. No caso do CORA, a gente vai receber o suspeita, mas é a forte suspeita, tá? Porque também nós não podemos desperdiçar o recurso do CORA com pacientes que não tenham essa forte suspeita. Então, precisa realmente de uma avaliação
criteriosa do seu profissional de saúde, que vai estar encaminhando esse paciente para o CORA, mas não vai ser exigido biópsia confirmatória, nada disso. Então, é o forte suspeito, tá? E aí, a regulação também vai fazer esse filtro. Então, por isso que precisa de todos os exames atualizados, toda a história clínica atualizada dessa criança, que indique, direcione para essa forte suspeita, tá? Porque, do contrário, a regulação vai devolver e solicitar mais informações. Então, não precisa ter a biópsia confirmatória. Obviamente, se tiver, né, vai ser encaminhado para o CORA, mas o paciente com forte suspeita, ele será atendido lá sim. Tá certo, obrigada. Obrigado, Kenny. Tem outra pessoa levantou a mão, eu acho. José Fernandes. Boa tarde, Lorena. Eu acredito que a gente está tendo essa questão de e-mail mesmo, né, desatualizado. Onde a gente pode atualizar esse endereço, os e-mails aí na secretaria, fazendo um favor? E-mail da recepção? É com o Regional de Saúde. Não, o e-mail de contato com vocês, né? Porque o ofício que vocês falaram que enviaram, a gente não recebeu também. E em relação ao CORA, alguma informação, se vocês enviou por e-mail, a gente também não recebeu. Eu acredito que pode estar cadastrado e-mail de gestão passada e nós não estamos recebendo esse e-mail atualmente, entendeu? A atualização desse cadastro com vocês, onde a gente faz? Você pode me informar, fazendo um favor? Tá. Secretário, nós vamos fazer uma força-tarefa de atualização junto às regionais de saúde, tá? Então, a gente vai avaliar todo o contato que a gente tem e as regionais de saúde vão fazer essa atualização e entrar em contato direto com o município para atualizar, ok? Ok, obrigado, Luciano. Obrigado, Zé Fernandes. Chefe. Pera, eu acho que só tem alguém que levantou a mão antes de você, Jaqueline. Só um minutinho. A Lilian Alves. Isso, foi. Peraí, primeiro. Acho que foi a Lília. Eu, doutor depois Luciano, Jamilton. Jamilton. Só para pedir desculpa, que o e-mail ele ficou parado, foi passado por um técnico nosso aqui responsável, mas ele não chegou. Zé, os e-mails de vocês estão atualizadinhos, conosco aqui na regional. A gente já está encaminhando para vocês, e aí eu vou confirmando e ligando para cada um. As portarias, tudo direitinho está aqui. É porque não deram sequência. A gente estava no congresso, você estava lá conosco também, e acho que ficou parado por aqui. Mas as nossas desculpas e chegará aí para você agora. Não, ok, Jamilton. Obrigado, hein? Muito obrigado aí pelo esclarecimento. Abraço. Obrigado, Lília. Oi, boa tarde. Só para dizer que eu estava olhando a apresentação da Amanda, e como a planilha pode ter a possibilidade de ser refeita, acho que Águas Lindas, o EAL ficou como um hospital com gestão municipal, e ele é gestão estadual. Eu já corrigi, Lilian. Obrigada, viu? Perfeito. Obrigada. Eu vi no chat. Com o Bom Jesus. Obrigada. Obrigado, Lília. Jaqueline. Jaqueline ainda vai falar? Ela falou que caiu. Caiu? Ah, tá. Uhum. Sônia? Boa tarde a todos. Esse último ponto do informe que a Lorena fez, será que não seria interessante a gente fazer essa apresentação na CIS? Porque a partir da próxima semana a gente começa a CIS nas 18 regiões, a nível de divulgação. Sônia, obrigada, viu, pela colocação. Eu já alinhei com a nossa coordenadora descentralizada. Esse tema nós estamos pedindo pauta em todas as CIRs, tá? Para fazer essa divulgação, e vamos passar no próximo GT também, porque é algo que nós realmente entendemos que precisa ser fortalecido. Certinho, Lorena. Obrigada, viu? Ok. Acho que
Como todo mundo já se manifestou, acho que a gente pode partir para o encerramento, né? Lidiane, doutor Sérgio. Certinho, doutor. Podemos. Obrigada já, deixando aqui Ok, então. secretários pela participação. Perfeito, Lidiane. Obrigado, viu, pela condução, doutor Sérgio, demais superintendentes, secretários, técnicos. Vamos em frente aí, né? Agora emitir as resoluções e encaminhar para o Ministério da Saúde e aguardar esses recursos aí adicionais, né? Obrigado, viu, pessoal? Obrigada, pessoal. Obrigado, até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, pessoal.